E o plenário do Supremo Tribunal Federal começou nesta quarta-feira o julgamento de 8 ações contra a lei de responsabilidade fiscal. O julgamento foi adiado e ainda não há uma data para ser retomado. No ano 2000, entrou em vigor no país a Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma tem 75 artigos e diz como os governos federal, estaduais e municipais devem gastar os recursos que são arrecadados. A lei também prevê punições para os gestores que não cumprirem as regras. A lei diz, por exemplo, que os gastos dos estados com o salário de servidores do Executivo calculados na receita líquida não podem passar de 50% na União e 60% nos estados e municípios. Quando os gastos com o pessoal estiverem acima desses limites estabelecidos pela lei, os estados, o Distrito Federal e o governo federal deveriam reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados, reduzir jornada de trabalho e salários ou ainda demitir servidores não estáveis. Em caso de descumprimento no teto dos gastos, os entes ficam impedidos de contratar operações de crédito e não podem receber transferências voluntárias da União até reajustarem as contas. Um pouco depois de entrar em vigor, 8 ações questionando trechos da lei chegaram ao STF. A Corte, em 2002, suspendeu por meio de liminar a possibilidade de estados endividados diminuírem salários e reduzirem a jornada de trabalho de servidores. As ações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal começaram a ser julgadas nesta quarta-feira. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, apresentou questão de ordem sobre a participação dele no julgamento por ter sido advogado-geral da União. O mesmo ocorre com o ministro Gilmar Mendes, que também ocupou esse cargo. O ministro Toffoli disse que, apesar de ter exercido o cargo, não se considerava impedido de participar do julgamento. De fato, embora tenha ocupado ao tempo da tramitação desta ação direta, refiro-me a de número 2238, o cargo de advogado-geral da União, não me manifestei em nenhuma ocasião quanto a celeuma posta sob apreciação. Os ministros concordaram que não há impedimento. Em seguida, os autores da ação e os advogados que falaram como amigos à Corte defenderam a inconstitucionalidade de parte da lei. Resolver os problemas de finanças às custas dos vencimentos dos servidores não é o melhor caminho que a Constituição estabelece e nem o país espera dos legisladores e de todos nós, enfim. Já a Advocacia Geral da União disse que a lei é essencial para a gestão fiscal do país. Destacou que antes da norma, o socorro financeiro da União aos estados chegou a 730 bilhões de reais, ou seja, 11% do produto interno bruto do Brasil em 2017. A previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal representa uma alternativa que evita que as remunerações sejam longamente atrasadas ou parceladas, como vem ocorrendo em alguns entes da Federação que estão em grave situação fiscal. Última a falar, a Procuradora-Geral da República ressaltou que a lei trouxe mais transparência para o uso das verbas públicas, mas que a norma não pode interferir em direitos fundamentais. Esta é uma lei importante. Ela confirma a importância da boa gestão em prol da democracia, de direitos fundamentais e dos poderes estabelecidos na Constituição. Mas esta boa finalidade da lei não pode vir em detrimento de direitos subjetivos, do princípio da separação de poderes e do próprio sistema federativo instituído na Constituição.